Voltamos aqui, meu nome é Matheus Medeiros, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao YouTube do canal do Medeiros. Peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo, muito importante, você contribui demais para o crescimento aqui do Medeiros, beleza? Você que já faz parte da nossa família, né? Tá aqui todos os dias, muito obrigado, deixe seus comentários, né? Chega mais, vamos falar de Botafogo, começar falando, que história é essa, né? Candidato à presidência do Flamengo, falando sobre o Botafogo, né? Geralmente quando eles falam do lado de lá, a gente já até espera algo ruim, né? Sabe que rival é assim mesmo, né? Não vai querer dar o braço a torcer, né? A gente tem aquele grupo de WhatsApp lá com o nosso amigo que é clubista, que nunca admite, né, o bom trabalho no Botafogo, que nunca admite nada, né? Sempre no Botafogo é ruim e lá no Flamengo é tudo perfeito, né? Então, geralmente é isso que a gente vê nos nossos grupos de WhatsApp com amigos, né? Aquela zoação, aquela zoeira toda com amigos no WhatsApp, quando a gente está falando de futebol e falando com rivais, né? Com amigos que torcem para outros times aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu queria passar aqui palavras do candidato à presidência do Flamengo, né? Neste ano, o BAP. Olha só o que ele falou sobre o Botafogo. Vou para o canto da tela e vou passar com vocês aqui. Então, o Flamengo ganhou tudo porque tinha um elenco bom, que tinha muito mais dinheiro. O que aconteceu depois disso? Você tem as SAFs. O cara começa a ver como você joga 1, 2, 3, 10, 30 vezes. Você tem um desgaste natural. Os jogadores vão ficando mais velhos. E aí vem o desafio que é como é que você continua motivando gente que já ficou rica e que ganhou muito. Aí você vai ver outros clubes. O Botafogo não tinha alternativa, certo? O Botafogo ou era SAF ou era FIM. O Botafogo está na final da Libertadores. O Botafogo jogou mais partidas que o Flamengo esse ano. Teve menos contusões. O nível de intensidade que o Botafogo joga, assim, eu acho que é o único time no Brasil que joga no nível de intensidade que você diz, isso parece Europa, isso parece Premier League. Opa, calma aí. Até agora, né? Tá tudo certo, o que ele falou, né? A intensidade, né, do Botafogo parece a Europa, realmente é isso, né? Que a gente tem a sensação. Vamos continuar ouvindo. Eles gastaram muito dinheiro, mas aonde que o Botafogo errou? O Botafogo errou muito pouco. Muito pouco. Ele errou mais ano passado, aprendeu onde tinha errado e errou muito menos. Com toda certeza, o processo de escolha de jogadores do Botafogo é em cima de scout. É em cima de scout, tá? E isso é um ponto que a gente precisa analisar. Se esse presidente aqui, eu não estou aqui fazendo análise de presidente do Flamengo, até porque eu não acompanho o Flamengo, eu não sei se o BAP é a melhor opção ou não, mas pelo menos existe alguém no nosso rival que entendeu o que fez o sucesso do Botafogo, tanto no ano passado quanto esse ano, cara. Ano passado teve toda aquela situação, então o Botafogo disputou título ano passado. Teve a questão da derrocada, teve aquilo tudo, teve os erros, teve. Mas ano passado o Botafogo disputou título, esse ano o Botafogo está disputando o título brasileiro de novo e está na final da Libertadores. Para isso acontecer, isso não acontece por acaso. Existe um trabalho e esse presidente do Flamengo aí, né, o candidato à presidência do Flamengo, na verdade, né, entendeu o que é o processo do Botafogo. Inclusive isso é perigoso, né, porque ele pode querer implementar isso no Flamengo. O Flamengo hoje é totalmente amador, com Marcos Braz, aquela turma toda lá, né, que, enfim, nada profissional. Mas vamos continuar ouvindo. Eu vejo que tem um trabalho muito bem feito lá. E se você olhar nesse período de tempo, em 2019, se alguém dissesse, não, o Botafogo vai, daqui a 5 anos, disputar uma final de Libertadores e vai estar na frente do brasileiro. Fala, pô, imagina, não vai estar nunca. Então veja, quando a gente fala de profissionalização, de você acreditar em processo, deixar o profissional trabalhar, com todo o resultado que o Botafogo tem, se você olhar o que o Flamengo fatura de dinheiro, com todo respeito ao Botafogo, o Flamengo ainda vai faturar 3 vezes o que o Botafogo fatura. Opa, calma aí. Chegamos ao primeiro ponto aqui que eu acho que ele está enganado, né? Acho não, tenho certeza. Com o que o Botafogo deve fazer esse ano, né? Próximo a 700, 750 milhões de reais de receita bruta, né? Tá longe do Flamengo faturar 3 vezes mais. Longe. Ele está desatualizado, né? Então ele estava vindo bem, mas, né, ninguém é perfeito. Errou nesse ponto aqui, não existe isso de 3 vezes mais. O Flamengo continua faturando mais, né? O Flamengo ultrapassa 1 bilhão, mas longe de ser 3 vezes mais, até porque
a previsão do Botafogo esse ano 700, 750 milhões, para o Flamengo faturar 3 vezes mais, o Flamengo teria que faturar mais do que 2 bilhões de reais e isso não existe, isso está longe. Então tá errado, tá? BAP, tá errado, tu tava indo bem, mas errou agora, vamos continuar. Quem é mais eficiente? O Botafogo tá sendo... Tirando. Ok, agora ele voltou a acertar de novo. Botafogo muito mais eficiente que o Flamengo, muito mais profissional, o Flamengo é amador, né? E isso, o torcedor do Flamengo sabe que é mesmo, tá? O que eu tô falando aqui não é para alfinetar o Flamengo não, o torcedor do Flamengo sabe que a diretoria do Flamengo é amadora. A emoção de lado. Uhum. Alguns torcedores, BAP, você não devia falar isso. Eu falei, olha, não muda em nada o sentimento que eu tenho em relação ao Flamengo, mas eu não posso ser estúpido de não reconhecer a competência do trabalho que está sendo feito. Bom, gente, é isso, assim, deixa eu voltar aqui, né, para a tela grande aqui, né, o candidato à presidência aí, o BAP, né, ele foi 95% certo aí nas palavras que ele proferiu, né? Eu acho que ele só errou mesmo na questão ali de Flamengo faturar 3 vezes mais. De resto, inclusive, eu acho que ele elogia o Botafogo, fala muito bem sobre a questão de profissionalização, sobre a questão de scout, sobre a questão de eficiência, né? E isso, inclusive, mostra, pelo menos nesse recorte, nessa entrevista, que ele pensa em profissionalizar o Flamengo, coisa que o Flamengo não faz hoje, né? Então, assim, eu queria repercutir isso porque mostra o trabalho que o Botafogo vem executando, já começando a ser reconhecido até por rivais. E assim, sendo bem sincero, se ele pensar em profissionalizar o Flamengo, igual ele está falando que talvez ele faça, né? Não sei se ele vai cumprir, mas com certeza se o Flamengo tentar se profissionalizar, ele vai pelo mesmo caminho do Botafogo em relação à profissionalização e que no Botafogo está dando muito certo e que eu acho que a profissionalização é o caminho para todos. Enquanto o Flamengo está no amadorismo, o Flamengo despeja dinheiro, está ganhando aí nos últimos anos, está perdendo, ganhando, porque o Flamengo tem muito dinheiro, não porque o Flamengo é profissional. Tá? O Flamengo tem muito dinheiro, acaba errando e acaba acertando. Um exemplo que eu vou dar aqui do Flamengo o Gabriel Barbosa lá, que é ídolo deles, foi segunda opção, porque a primeira opção era o Pablo, que era do Atlético Paranaense, mas acabou indo para o São Paulo, hoje está no Atlético Paranaense de novo, não deu certo a negociação com o Pablo, depois eles pegaram o Gabriel Barbosa, né? Para vocês terem uma noção daí da questão do amadorismo do Flamengo, e que muitas coisas já aconteceram até na sorte. Tem uma parte de competência? Tem, óbvio que tem, né? Mas longe de ser profissional, né? Muito amador, e tu conversar com qualquer flamenguista vai falar isso, né? Marcos Braz, enfim, toda aquela galera do Flamengo amadora. Agora vamos parar de falar de Flamengo. Muito obrigado ao BAP por ter elogiado, a gente aceita os elogios e o Botafogo realmente é muito profissional. Hoje a gente viveu décadas, muito tempo no amadorismo e a gente teve que roer muito o osso, né? Roer muito o osso. E olha que a gente ainda não ganhou os títulos que a gente quer. O trabalho só está começando, mas a gente está começando a ver os rivais e outras pessoas entenderem o que o Botafogo fez para o Botafogo ter uma ascensão tão grande igual ele está tendo.